Você vai fazer a Olimpíada de Português em 2025 e eu selecionei uma questão para a gente resolver detalhadamente. Em qual das frases não é possível identificar o que foi contemplado? A. A luz do luar ontem à noite contemplei. B. Contemplei ontem à noite a luz do luar. C. À noite contemplei ontem a luz do luar. D. Contemplei ontem à noite a luz do luar. E. A luz do luar contemplei ontem à noite. Observe que existem algumas expressões que estão com acento indicativo de crase e outras não. E a nossa resposta parte daí. Antes de começarmos a fazer a correção, eu vou diferenciar à noite com acento indicativo de crase e à noite sem acento indicativo de crase. A primeira, nós temos à noite com esse acento grave aqui. Isso é uma locução adverbial feminina. Olha o que diz. É uma locução adverbial de tempo, usada para indicar que algo ocorreu durante o período noturno. Exemplo, ela costuma estudar à noite. Repara que a ideia aqui da expressão é informar que a pessoa estuda no período da noite. Nós temos o próximo, que é à noite, e aqui eu tenho o a artigo e o noite substantivo. O a é apenas um determinante deste substantivo noite. Portanto, é uma construção que utiliza o artigo definido a, referindo-se à noite em si como um substantivo. Exemplo, a noite estava fria e escura. Não é mais a locução adverbial feminina. Aqui eu tenho artigo mais substantivo. Em resumo, a noite com acento indicativo de crase é usada para indicar o momento em que algo acontece durante a noite, durante o período da noite. Enquanto a noite, sem o acento indicativo de crase, eu tenho o artigo a mais o substantivo noite. Refere-se à noite como um todo, como um substantivo. Eu vou deixar aqui para você uma forma de você identificar se a oração está na ordem direta ou não. E o que é essa ordem direta? Aqui eu tenho sujeito, verbo, complemento e circunstância. Um exemplo, Godofredo bebeu suco ontem. O Godofredo, portanto, é o sujeito, o bebeu é um verbo transitivo direto, o suco é o objeto direto e o ontem, adjunto adverbial. Caso você tenha se perdido aqui nesse ponto, o que é um objeto direto, rapidamente falando? O objeto direto completa o sentido de um verbo. Mas qual verbo? Verbo transitivo direto é aquele que rege complemento, pede o complemento, mas ele não rege a preposição, não existe ali a preposição. Já o adjunto adverbial indica a circunstância. Eu tenho circunstância de modo, de tempo, de lugar, de instrumento e por aí vai. A primeira frase, a luz do luar ontem à noite contemplei. Colocando na ordem direta, ficou contemplei a luz do luar ontem à noite. Coloquei em azul, que é objeto direto. Coloquei em vermelho, que é adjunto adverbial. E aí você me diz, mas e o sujeito? O sujeito ele aparece de maneira elíptica aqui no contemplei. Para eu poder saber se é mesmo um verbo transitivo direto ou não, se ele pede complemento, algumas pessoas fazem a pergunta, mas cuidado que às vezes essas perguntas podem não dar a regência, a transitividade do verbo. Caso haja alguma dúvida, você vai ao dicionário e lá no dicionário você vai encontrar qual é a transitividade do verbo. Separei o verbo contemplar no dício e eu estou deixando o link aqui na descrição. Aqui, ó, verbo transitivo direto. Observar com muita atenção e cuidado. Observar com muita atenção e cuidado. Portanto, um verbo transitivo direto. Se eu tenho o verbo transitivo direto, automaticamente eu vou ter o objeto direto. E neste caso, vai ser a luz do luar, não está com acento grave, a luz do luar, objeto direto. O ontem, adjunto adverbial de tempo, e o à noite, adjunto adverbial de tempo também, porque é uma locução adverbial feminina. Lembra, aqui eu tenho um acento grave. A frase B é bem parecida. Contemplei ontem à noite a luz do luar. Contemplei, verbo transitivo direto, a luz do luar, objeto direto, está sem o acento grave. Ontem, adjunto adverbial de tempo, e à noite, adjunto adverbial de tempo também. A frase C muda um pouco. À noite contemplei a luz do luar. Colocando na ordem direta, ficou contemplei à noite a luz do luar ontem, ou contemplei à noite ontem a luz do luar, mas a ordem aqui, para o entendimento da questão, não vai alterar em relação ao adjunto adverbial. Então fica contemplei, o verbo transitivo direto. À noite, agora não é mais a locução adverbial feminina. Aqui agora eu tenho o artigo definido e o substantivo. Contemplei o quê, né? O objeto direto, à noite. À luz do luar, eu tenho o adjunto adverbial de modo e o ontem, adjunto adverbial
de tempo. Na alternativa D, a frase contemplei ontem à noite a luz do luar, na ordem direta fica contemplei à noite a luz do luar ontem. O à noite sendo o objeto direto, portanto, o complemento do contemplei, que está em azul, a luz do luar, adjunta adverbial de modo, e ontem, adjunta adverbial de tempo. Então fica contemplei, o verbo transitivo direto, à noite, que é o complemento do contemplei, que é o objeto direto, a luz do luar, adjunta adverbial de modo, ontem, adjunto adverbial de tempo. A última alternativa, a luz do luar, contemplei ontem à noite. É aqui o nosso gabarito, por quê? Repare que aqui agora nós não teremos o complemento, não é possível saber o que foi contemplado, o que esse sujeito contemplou. Por quê? Uma vez que eu não vou ter o objeto direto, eu não consigo completar esse sentido, inclusive. Eu tenho 3 adjuntos adverbiais agora. Eu tenho a luz do luar como adjunto adverbial de modo, uma vez que esse A está com acento grave, portanto, uma locução adverbial de modo. O ontem, um adjunto adverbial de tempo. E à noite, adjunto adverbial de tempo. Espero ter ajudado você aqui na resolução deste exercício e deixa seus comentários, curta esse vídeo, compartilhe com quem você achar que seja interessante e até o próximo vídeo. Até mais!